Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar aqui de um concurso, vocês esperem demais lá no meu Instagram, que é um concurso do TJDFT. Então o pessoal tá sempre pedindo para fazer esse vídeo aqui pro YouTube. Eu já tinha gravado, mas eu decidi regravar porque já tiveram algumas atualizações, né, desde a época que eu havia gravado. E aí tô trazendo aqui para vocês tanto essas novas atualizações quanto outras coisas, né, análise das provas anteriores, agora que a banca vai ser FGV, como vai ser o estilo da redação da FGV, como foi o estilo das últimas redações, o percentual de cobrança de cada matéria do seu edital. Então a gente vai estar comentando tudo isso aqui nesse vídeo, então assista até o final que vai te ajudar bastante mesmo. Eu sempre passo para vocês, né, meu Instagram para vocês poderem estar tirando as dúvidas de vocês. Então meu Instagram é amanda.concursos, tá? Me segue lá, eu sempre tô postando as novidades dos concursos aí que vão surgindo, sempre vou dando várias dicas para vocês de como você vai poder estar estudando, tirando as dúvidas, né? Você pode perguntar lá para mim também sobre os meus serviços de mentoria. Se você tiver curiosidade de conhecer minhas planilhas para concurso, você pode acessar o meu site, que é o www.amandaconcursos.com, ok? Então, bora falar agora do concurso do TJ em si. Eu sempre comento um pouco como está o andamento do concurso. Então, nós sabemos aí, nós tivemos a banca definida. Tradicionalmente, a banca do TJDFT era o CESP. Mas agora a banca definida foi a FGV, o CESP andou pisando na bola aí bastante no ano de 2021. Então, a FGV começou a pegar muito concurso. Então, TJDFT, CGU, TCU, muitos concursos que anteriormente, né, eram concursos aí tradicionalmente da banca CESP, agora a FGV tá pegando, certo? Acabou pegando o TJDFT também, beleza? E a novidade que a gente tem é que o edital agora tá previsto aí para fevereiro, início de fevereiro. Pode atrasar? Sempre pode, né, gente? Então, assim, é bom você estar se preparando com antecedência, porque vai que sai mesmo aí em começo de fevereiro. Então, quanto antes você começar, melhor. Eu vou comentar um pouquinho, vai ter mais diferente do último concurso, considerando que o último concurso foi CESP, para esse agora com a banca FGV. É uma banca que a gente sofre com o português. Então, português e a redação, eu vou comentar um pouquinho mais para frente com vocês, vou mostrar algumas redações da FGV para tribunais de justiça. O pessoal começa a estudar ali, vem preparado do CESP, tá sentindo essa dificuldade, tá, em português, mas é uma dificuldade assim, é difícil para você, é difícil para todo mundo, acaba nivelando a galera ali um pouco mais para baixo, né, em termos da nota, que a nota não consegue ser tão elevada. Realmente, português é mais complicado, eles cobram umas questões muito específicas, questões difíceis, gramaticais, diferente, né, da prova, por exemplo, do CESP. O CESP você estuda muito bem em gramática, a gente erra a questão ali de interpretação de texto, mas a gente consegue estar gabaritando praticamente a parte gramatical. Agora na FGV é mais complicadinho o português. Bastante lei seca também, viu, gente? Despenca, assim, lei seca. E as questões são mais demoradas pra gente resolver. Então, não só pelo fato de ser múltipla escolha, é uma prova que realmente é extensa e demorada, tá? Então, a FGV coloca textos grandes, ela coloca, às vezes, alternativas imensas, e aí acaba que tudo isso vai levando, consumindo bom tempo da sua prova. Então, a importância de fazer muito simulado para você conseguir se adaptar com o tempo, tá? Principalmente se você nunca fez uma prova da FGV na sua vida. E aí, o que nós temos de quantitativo de vagas, né? Então, estão previstas aí 101 vagas imediatas, fora o cadastro reserva. E em 2021, a gente teve alteração que deu toda aquela confusão, o pessoal perguntando, Amanda, vai ter cargo de técnico? Então, a gente teve essa conversa, né, também pelo Instagram que eu conversei com vocês. Por quê? Porque eles pegaram vários cargos ali de auxiliar e de técnico judiciário e transformaram em analista judiciário. Por que eles fizeram isso? Porque a demanda ali de analista judiciário estava crescendo dentro do órgão. Então, eles precisaram fazer esse ajuste. Significa que não vai ter mais concurso de técnico judiciário para esse próximo? De jeito nenhum, claro que vai ter. Só que vai ter uma quantidade reduzida. Vai ser, a gente está esperando que seja aí cadastro reserva. Então, essas aqui foram as vagas que foram autorizadas, né? Que eles podem estar chamando ali, além das vagas. Ok. Aqui tem os cargos, certo? O quantitativo de vagas aí que a gente está esperando que saia. Então, apoio especializado, gente. Esses analistas aqui são os analistas judiciários e alguma especialidade. Então, nós temos contabilidade, engenheiro elétrico, administração, estatística, medicina, psiquiatria, medicina do trabalho, psicologia, serviço social, analista de sistemas, TI, análise de dados, segurança da informação, arquivologia. E aí eu vou comentar esses dois aqui, que são dois que a galera, né, quer bastante, o pessoal aí de direito,
que é específico para a formação em direito, que é o analista judiciário sem especialidade. Então, você precisa ser formado em direito, tá? 25 vagas. E analista judiciário aqui, oficial de justiça, beleza? Vou falar o que faz cada um desses cargos aqui. 29 vagas. E que nem eu comentei com vocês, para técnico, tá? A gente está aguardando aí só o cadastro reserva. Nós temos outros aqui, né? Então, administrativa, segurança, programação de sistemas, enfermagem. Remuneração, que é uma coisa que todo mundo sempre quer saber, né? Amanda, quanto que eu vou ganhar? Então, técnico judiciário hoje no TJ, salário inicial está de 7.591 e o salário final, né, conforme você for progredindo ali na carreira ao longo dos anos, ele chega até 11.128. Claro que esse valor aqui, pessoal, ainda você pode adicionar aí, tem o adicional de qualificação, tem o auxílio alimentação. Então, na prática, você acaba recebendo mais do que isso daqui no salário bruto, ok? Analista judiciário, salário inicial 12.455 a 18.701, salário final aqui, fim de carreira. Quais são as atribuições, Amanda? O que eu vou fazer se eu for um técnico judiciário, né? Então, técnico judiciário, área administrativa. Quando a gente é técnico administrativo, a gente é como se fosse um coringa ali. Então, onde está precisando, a gente está lá, né, naquele setor para estar conseguindo exercer essas funções administrativas em si. Então, eu vou ler aqui para vocês o que está constando no último edital para vocês terem uma ideia, tá? Mas a sua atribuição pode ser, assim, muito diferente, ok? Então, foi aprovada com vários outros técnicos legislativos na Câmara e cada um de nós faz uma coisa distinta, depende muito do setor no qual você é alocado. Mas eu vou ler aqui o que está escrito, né, de acordo com a visão do órgão. Desenvolver atividades que consistem na execução de tarefas relacionadas à redação de expedientes simples ou padronizados, operação de computador, atendimento ao público, ações relativas ao andamento dos processos judiciais e administrativos, bem como o transporte de processos e documentos em geral. Analista judiciário, área judiciária. Você tem que ter formação em direito, certo? E aí, o que faz esse analista judiciário? Pessoal, nós temos os juízes ali, certo? Do TJDFT. E aí, o que acontece? Os juízes, eles precisam ter um suporte para eles conseguirem, né, estar exercendo a sua função. Esse suporte nós temos ali dos analistas judiciários, certo? Nós temos os oficiais de justiça. Ambos os cargos são como se fosse, né, o braço direito do juiz. O que acontece? O analista judiciário, ele trabalha mais internamente ali dentro do TJDFT. O oficial de justiça, eu vou comentar mais para frente, no próximo slide, mas ele é como se fosse um trabalho mais externo. Algumas coisas internas, mas mais externo também. Falando aqui do analista judiciário, primeiramente, o que ele vai fazer? Ele vai atuar auxiliando ali na parte realmente do julgamento. Então, suporte técnico às funções dos magistrados, né, os juízes. Então, vai dar esse suporte aqui com a elaboração de relatórios, pesquisas, pareceres de natureza jurídica, prepara a execução de atos referentes a processos judiciais e assessoramento. Agora, o que acontece? O oficial de justiça também tem que ter formação em direito, mas aí o que o oficial de justiça ele vai fazer? Ele tem esse trabalho também bastante externo, então, executando as citações, intimações, notificações, vai executar também medidas preventivas e assecuratórias, vai executar as penhoras, arrestos, sequestros e assim por diante. Então, ele atua mais externamente ao TJ. E aí o que acontece, Amanda? Então eu não sei qual que eu vou fazer. Se você está pensando em ter um trabalho mais dinâmico e que você não tem esse problema em ficar se deslocando, o oficial de justiça é uma boa para você, tá? Se você quer realmente não ficar dentro do órgão o dia inteiro, que nem os analistas judiciários e tudo mais, aí você pode estar considerando oficial de justiça. Mas se você preferir não ficar lá dentro do órgão mesmo, do TJ, sem estar se deslocando, aí você vai. Se você for formado em direito, você pode estar optando ali realmente por o analista judiciário, área judiciária sem especialidade. Eu não vou comentar das outras especialidades, porque aí, né, então nós temos ali o médico, o psiquiatra, né, o médico do trabalho e assim por diante, cada um desses vai atuar ali dentro da sua área. Como foi o nosso último concurso? Então, o último concurso foi em 2015, a banca foi o CESP, né, Sebrasp, foram 80 vagas mais o cadastro reserva, só que eu quero comentar aqui que, apesar de serem liberadas uma quantidade de vagas, o TJ ele chama bem mais.
Então, ele tem esse histórico de chamar muitas pessoas. Por isso que ele é um concurso bastante atrativo, porque ele chama muitas pessoas além das vagas. Temos aqui a quantidade de inscritos, foram 71.831 inscritos no último concurso. Esse ano, eu acho que o concurso vai ter uma quantidade de inscritos bem maior, mas concorrência não significa nada, gente. E aí, como foram as vagas do último concurso, para vocês terem uma ideia de tanto que eles chamam, tanto que eles nomeiam pessoas. Técnico judiciário, área administrativa. Eram 35 vagas e eles convocaram 609. É muita gente. O técnico legislativo, eu que sou da área legislativa, né, lá na Câmara, eles não convocam essa diferença aqui tão grande. Mas o TJ ele tem essa tendência de estar chamando bastante, né? Para analista judiciário, área judiciária, 31 vagas e convocaram 266. E aqui só a galera do direito mesmo. E analista judiciário, oficial de justiça, eram 2 vagas, eles chamaram 17. Amanda, como foi a última prova em termos de questões? Eu sempre faço essa análise aqui nos vídeos para vocês, porque eu vejo que vocês gostam bastante, né? Para ter uma ideia de como foi o último concurso. Então, nós temos aqui as disciplinas cobradas, coloquei a quantidade de questões para vocês. Lembrando que foram, 120 questões CESP. Agora vai ser diferente porque vai ser FGV. Mas só para vocês terem uma ideia, o que o TJ costuma cobrar mais, o que ele costuma cobrar menos. Mas agora vai vir diferente? Sim, vão mudar algumas coisas, porque sempre que muda a banca, o concurso, ele muda um pouquinho. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente com vocês. No português, nós tivemos 25 questões, total eram 120. Direito administrativo, 14. Legislação específica, 14. Processo civil, 12. Constitucional, 9. Penal e processo penal, 9 cada um. Atualidades, 8. Direito civil, 10. Ética, 2. Informática, 8. Tá? Esse daqui é direito das pessoas com deficiência que vem no próximo concurso. E aí, no caso, percentual na prova. Isso daqui, gente, eu dividi a quantidade de questões daquela disciplina pelo total de questões da prova, tá? Então, português, 21% da prova foi de português. Então, esse barrinho que a gente consegue ver o que foi mais cobrado, menos cobrado. Outras matérias mais cobradas. Então, português, direito administrativo, legislação específica. Essa legislação específica aqui é o regimento interno do TJ, a lei orgânica, então, o provimento geral, organização judiciária, são essas legislações. Tá tudo aqui dentro desses 12%. Quarta matéria aqui mais cobrada, processo civil, que é uma matéria um pouco extensa, certo? Depois essas outras matérias com 8%. Menos cobrada aqui mesmo, ética, poucas questões. E aí, eu gosto de fazer uma análise da extensão da disciplina para vocês terem uma ideia do custo-benefício de cada matéria. Por quê? Porque às vezes cai muita questão de uma determinada matéria, mas é uma matéria muito extensa, muito grande, né? E às vezes caem poucas questões de uma matéria, mas a matéria também é pequenininha, então o custo-benefício das duas acaba sendo um pouco parecido, tá? Agora nós temos outra situação, por exemplo, uma matéria que cai uma quantidade de questões razoável, só que ela tem muito PDF. Então é uma matéria que tem um custo-benefício um pouco menor, entendeu? Então aqui, olha, uma matéria, por exemplo, informática, para caírem 8 questões. Então, assim, é uma matéria que o custo-benefício 0,47, isso daqui é a quantidade de questões divididos pela quantidade de PDFs. Então, para cada PDF que você lê, você ganharia, em média, assim, 0,47 pontos, né, de questão. E aí, quanto maior esse número, maior é o custo-benefício. Então, português tem um custo-benefício absurdo aqui, né, porque são 11 PDFs, menos que informática, para cair muito mais. O que isso daqui significa? Que faltando tempo, é melhor você priorizar o estudo ali de português do que de informática, tá? Claro que isso levando em consideração os fatores, como a sua facilidade nas disciplinas, sua base prévia, mas aqui dá uma noção boa. Por exemplo, os direitos como um todo, eles têm um custo-benefício maior do que informática. Então, se for entre estudar ali, quebrar a cabeça estudando PDF de informática ou de algum dos direitos, melhor do de direito, porque você consegue se garantir mais ali nas questões. Então, tira print dessa tela aqui, pessoal, porque isso aqui ajuda bastante vocês. Também fiz aqui, eu não vou ficar lendo para vocês, mas eu também fiz a tabelinha do analista judiciário, área judiciária, que é aquele sem ser oficial de justiça, as disciplinas cobradas, a quantidade de questões, o percentual na prova, e aí também o custo-benefício de cada matéria. Então, também, português, um custo-benefício muito elevado, 1,17 direito civil também, porque é uma matéria menorzinha, cai bastante questão.
Outras que tem um aqui, ética, já veio com custo-benefício bom, né? Porque é pequenininho, foram 2 questões, legislação específica também. Então, você consegue acompanhar aqui realmente quais são as matérias que estão com custo-benefício excelente, tá? Beleza, pessoal. Uma coisa que todo mundo me pergunta, Amanda, o edital tá em fevereiro, ainda dá tempo de estudar? Pessoal, quando eu fui estudar para o meu concurso, eu comecei na correria. Então, eu comecei a estudar, eu decidi sair do meu emprego e começar a estudar. E aí, saiu o edital logo em sequência da Câmara Legislativa. E eu decidi fazer, certo? E acabou que deu certo. Então, assim, a minha preparação foi muito atípica, muito, porque eu já tinha um histórico, que você não conhece meu histórico aqui, vou colocar aqui em cima a minha trajetória, porque eu já tinha um histórico firme com provas, sem ser de concurso, mas outras provas de ampla concorrência, assim, na vida. Então, já tinha uma trajetória de muito estudo mesmo. Então, assim, eu vou deixar aqui o card para quem tiver interesse aí na minha história. Mas aí, gente, você só vai descobrir se você tentar, certo? Então, assim, eu acho que vale a pena tentar, só que você tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, sua carga horária para estudar. Beleza? Se a sua carga horária for muito reduzida, o concurso está muito próximo, você pode começar estudando para o TJ e depois você coloca um outro objetivo. Então, por exemplo, TJ de Minas Gerais, que vai sair um pouco mais para frente, e aí você utiliza essa base que você criou para depois seguir para outro concurso. Agora, claro, você acha que outro concurso, por exemplo, estou em dúvida entre TJ, Detran DF, tô achando que é melhor focar já no Detran direto, que vai vir um pouco mais para frente. Beleza, então tudo isso você vai ter que ponderar, porque a gente tem outras oportunidades de concursos, tá? Se você tiver uma carga horária boa para estudo diária, de mais ou menos aí umas 5 horas brutas por dia para estar estudando e os finais de semana, já dá para você tentar o TJ, ok? Então é isso. Isso é uma pessoa que está começando do zero. Para quem tem base, você pode estar tentando sim, tá? Quem está trazendo base de outros concursos. Por quê? Porque você vai ter que pegar só as matérias que são diferentes ali no TJ para estar avançando naquele conteúdo. O pessoal sempre me pergunta, eu preciso fechar o edital? Gente, para técnico, sim. Hoje em dia, todos os meus mentorados que são aprovados aí, e a minha aprovação também, como o nosso edital ele é mais enxuto, a gente tem que fechar o edital para estar sendo aprovado hoje em dia, tá? Eu sei que antigamente, há anos e anos, o pessoal às vezes era aprovado sem fechar o edital, quando o edital era pequeno ou então mediano. Aí, claro, quando é um edital imenso, tipo Receita Federal, você faz DF, TCDF, um edital muito grande, né? Aí eu pego com os meus mentorados e a gente prioriza os pontos mais cobrados, certo? A gente estuda aquele 80% ali que é mais cobrado e dá para abandonar, às vezes, uma matéria por completo. Aqui não dá, você tem que estar tentando realmente fechar o edital por completo. Para analista judiciário, como já é realmente um pouquinho maior ali o edital, então, às vezes, você pode deixar alguns tópicos ali que são menos cobrados de lado e conseguir ser aprovado. Às vezes, alguns tópicos ali de processo civil, que é uma matéria muito extensa, de informática. Agora, o restante, você tem que estar indo muito bem, porque a concorrência é muito elevada. O ideal, gente, é que você realmente feche o edital, tanto para técnico quanto para analista, porque são editais fecháveis. A galera que passa normalmente está conseguindo fechar esses editais. Para analista, faltando tempo mesmo, você deixa alguma coisinha ali que é menos cobrado de lado. E só para vocês terem uma ideia de tamanho de edital, de técnico judiciário, eu peguei aqui esses PDFs de um cursinho online, certo? São 107 PDFs, ok? Se você se comprometer a fechar um PDF inteiro por dia, você demoraria 107 dias para finalizar o seu edital. Isso dá menos de 4 meses, agora eu vou estar uns 3 meses e meio. Então, você levaria uns 3 meses e meio para estar finalizando o edital. E aí, claro, depois de finalizar o edital, você precisa ter um tempinho para fazer simulado, redação, leitura de lei seca, né, questão. Então, assim, isso daqui você vai estar lendo o PDF, fazendo questão, e pelo menos uma revisão aí no meio do caminho. E na reta final ali, você tem que se programar para fazer esse restante. Então, se você conseguir fazer 2 PDFs por dia, melhor ainda, porque você consegue fechar o edital num prazo menor, ok? Que era a minha meta, né, mas eu já tinha saído do meu trabalho só para estar estudando, quando eu estava dando para a Câmara. Beleza. Analista judiciário, área judiciária. Nós temos aí, num cursinho online, por exemplo, 171 PDFs, já é bem mais extenso. Se você fosse fazendo um PDF só por dia, você demoraria uns 5 meses e meio para estar fechando seu edital, um pouquinho mais, ok? Então, claro, alguns PDFs você vai tentar economizar tempo. Então, vê quais são as matérias aqui que você tem mais facilidade e tenta pular o PDF direto para lei seca com questão, e o restante você vai pelo PDF em si. Então, às vezes, você tem uma boa base em português, você já economiza 14 PDFs. Vai direto ali nos resumos e questão prova completa da FGV, ok? De português.
Outra matéria, às vezes você tem uma base muito boa em direito constitucional. Pega direto os resumos ali, os mapas mentais de constitucional prontos, faz a leitura e questão, porque você vai precisar provavelmente economizar, se você estiver começando do zero, economizar bastante esses PDFs aqui, que não vai ter tempo de ler todos, né, até o dia da prova, se o seu edital sai em fevereiro. Se atrasar, aí você pode ter tempo sim, né, para fechar em 6 meses fazendo um PDF por dia. E aí fazendo 2 PDFs por dia, reduz até a metade, certo? Então 3 meses você fecha todo o edital fazendo 2 PDFs por dia, todos os dias, que era a minha meta quando eu estava estudando. E aí uma coisa que o pessoal sempre quer saber, Amanda, eu começo estudando, eu estou 100% perdida, eu começo estudando por quais disciplinas? Então, se você está começando do zero e está 100% perdido, começa com essas disciplinas aqui. Então, esse aqui é um ciclo inicial, tanto para técnico quanto para analista, tá? Então, você pode começar com essas matérias que estão em português. Por quê? Porque a cobrança da FGV é complicada, cai muita questão também. Direito constitucional e administrativo são base aí para praticamente qualquer outro concurso também que você for prestar depois, civil e penal. Depois você finalizando uma disciplina que você adiciona os processos, né? Então, processual civil, processual penal e assim por diante. Agora, se você já tem uma base, leve em consideração para você escolher 5 matérias e levar em consideração sua base prévia. Então, se você é muito bom você já tem base em constitucional, pega a matéria que você não tem base para começar ainda. Então, eu tenho base, Amanda, em português, constitucional, administrativo. Então, pega as matérias que você ainda não tem uma base, às vezes informática, civil, penal, processo civil. Então, leve em consideração matérias que você tem o menor conhecimento. Porque o restante ali, mais pra frente, você revisando e com questões, você consegue se virar. Agora, essas matérias que você nunca viu, elas são prioridade aí nesse início. Tá bom? Você pode usar esse ciclo inicial aqui, se você nunca estudou nada e tá perdido, não sabe por onde começar, começa com essas matérias. Termina uma, você coloca outra no ciclo. E aí, como é que eu fazia? O pessoal que trabalha, os meus mentorados, costumam fazer assim, um PDF de português num dia, né? Um PDF de direito constitucional no outro, aí no outro dia um PDF completo de direito administrativo, direito civil, direito penal, e assim por diante. Terminou o de direito penal, volta pro próximo PDF de português. Então, seria um PDF por dia aqui mesmo, tá bom? A galera que faz 2 PDFs, que não tá trabalhando, os meus mentorados, fazem 2 PDFs assim, português e direito constitucional. No outro dia, administrativo e civil. No outro dia, penal e português, tá bom? Então, às vezes dá para colocar até uma 6ª disciplina aqui também, quando a pessoa faz 2 PDFs por dia. Agora, eu vou falar um pouco da prova discursiva. Quando a gente tem prova em TJ, normalmente a gente tem 3 opções de como é que pode vir a tua prova discursiva. Nós temos 3 opções. Uma é a redação dissertativa, que a redação eu chamo, pessoal, que é aquela que tem um tema de atualidades, ou então um tema muito aberto, ok? Que não está dentro ali do conhecimento específico ali dentro do edital, certo? Então, a redação é uma redação que a FGV gosta muito de fazer, essa redação dissertativa para você ficar ali, muitas vezes com a FGV viajando na maionese mesmo nas provas deles, que eu vou mostrar algumas provas para vocês de TJ também, tá? Só que de outros estados. E aí, no caso, nós temos também a segunda, né, que é a questão discursiva. Essa segunda modalidade é o que foi realmente na última prova do TJ-DFT, que foi da Banca CESP. A questão discursiva é o seguinte, ele pergunta para você, dentro do seu conhecimento lá, do edital, o seu conhecimento específico, ele vai perguntar sobre o conteúdo em si. Então, ele está perguntando para você e você vai estruturar o seu texto já respondendo aquelas questões. Você tem que saber muito bem a parte específica do teu conteúdo ali, do teu edital, porque senão é complicado responder essas questões. Beleza? E o estudo de caso é quando eles cobram a parte específica, só que como se tivesse numa realidade ali criada pela banca. Então, por exemplo, Joãozinho foi preso. E aí, a partir disso, eles realmente montam um caso e fazem várias perguntas que têm relação com o teu conteúdo específico ali para você responder o estudo de caso. Eu vou falar um pouquinho, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona a estrutura de cada um desses. Amanda, qual que vai ser? Não sei. Tá? Se for que nem o estilo da última prova, vai ser uma questão discursiva. Mas pode ser um estudo de caso? Pode. Pode ser uma redação? Pode, porque a FGV, ela cobra bastante redação nos outros concursos do país, quanto é Tribunal de Justiça. Então, pode ser que realmente venha uma redação aberta mesmo, que venha qualquer tema ali que não seja especificamente do seu edital.
E aí, quando é que a gente vai saber? Quando sai o edital, e aí eu comento para vocês mais detalhadamente. Mas só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem como é que a gente faria, né, cada uma dessas 3 modalidades. Claro que isso você vai aprofundar com o teu professor de redação, mas só para vocês terem uma ideia. A redação dissertativa, gente, então vem lá falando um tópico super aberto, eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco da FGV, mas aí como é que você vai estruturar o seu texto? Você, às vezes, por exemplo, um tema que é do meio ambiente, né? Eu amo ir acabando com o meio ambiente, certo? Acabando com a terra. Beleza. Aí você vai fazer uma introdução, vai fazer o seu desenvolvimento, que podem ser de 2 a 3 parágrafos ali, dependendo, certo? E a gente faz aquela conclusão. Então, aquela redação ali, super estilo Enem, né? Escola, vestibular, essa redação que a gente está acostumado, tem bastante para técnico, né? Então, essa redação é aquela redação normal mesmo, que você vai defender seu ponto ali e tudo mais. Agora, a questão discursiva já tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque ele quer saber se você sabe o conteúdo. Então, como é que é a estrutura normalmente? A gente não precisa ter introdução e a gente não precisa ter conclusão na questão discursiva. Você pode começar o seu texto direto respondendo as perguntas. Só que você não vai falar assim, em relação à pergunta 1, ou então em relação ao tópico 1. Não. Você vai escrever o conteúdo para alguém que estivesse lendo sem ter lido ali realmente as perguntas, tá? Então você vai escrever um texto. Eu vou mostrar um exemplo para vocês também de como é que funciona a questão discursiva. Então você começa aqui falando o que é aquele conceito e depois já emenda respondendo a primeira pergunta. E aí para cada parágrafo você vai respondendo as perguntas ali da tua questão discursiva. Se a pessoa quiser fazer uma introdução ali, ainda dá para fazer, mas é melhor você não fugir ao tema, você não gastar suas linhas, que às vezes você precisa dela, mas uma frase assim só para contextualizar aquele assunto e depois já começa a responder as questões direto, ok? O estudo de caso, então Joãozinho fez isso, fez aquilo, e aí ele te pergunta, né, o que pode acontecer às vezes com o Joãozinho, se o agente público agiu certo, como é que é a estrutura, você pode fazer uma introdução, e aí eu indico inclusive que você faça essa introdução. Essa introdução, você vai pegar e vai colocar, você pode fazer o conceito, né, daquilo que falar um pouco do conceito ali, daquilo que está sendo tratado, ou então você pode parafrasear também o textinho ali que eles colocam para você do estudo de caso. Então você vai contar o caso ali do João novamente, só que você vai parafrasear, você não vai copiar o parágrafo, ok? Você vai parafrasear, você vai falar a mesma coisa, só que com palavras diferentes. E eu indico até que você mude um pouquinho a ordem lá, nesse começo. E no desenvolvimento aqui, você vai fazer, para cada parágrafo, você vai responder cada tópico. Então, assim, tem um primeiro tópico. A gente pode fazer isso, aquilo, que pode acontecer com o Joãozinho. E aí você vai descrevendo, respondendo. Cada parágrafo você responde um tópico. Diante da situação exposta, vírgula, João poderá, taranã, taranã. Isso no segundo parágrafo, porque você contextualizou ali no primeiro, ok? Não precisa de uma conclusão. Então, esse é o estudo de caso. Então, você já tem uma ideia geral aí, depois você saindo qualquer uma dessas 3, você tem que estar treinando a redação aí para você ir bem. Porque a redação, gente, faz muita diferença. Tem algumas outras dicas de redação que eu vou deixar aqui em cima, um card. E aí, agora eu vou mostrar para vocês como foram as últimas redações no concurso com a Banca CESP. Para vocês terem uma ideia do que pode ser cobrado ou não. E depois a gente vai mostrar de outros TJs que a FGV foi a banca. Então, bora começar aqui. Tem essas instruções que são, enfim, padronizadas aí em todas as provas. Vai estar aqui, depois se você quiser você dá uma lida. Mas aí vamos direto à parte que interessa a vocês, né? Então, o cargo 11 era analista judiciário, área judiciária. E aí, no caso, a formação em direito. Beleza, eu vou ler aqui para vocês. Então, toda conduta dolosa ou culposa pressupõe uma finalidade. A diferença entre elas reside no fato de que, em se tratando de conduta dolosa, como regra, existe uma finalidade ilícita, ao passo que, tratando-se de conduta culposa, a finalidade é quase sempre lícita. Nesse caso, os meios escolhidos e empregados pelo agente para atingir a finalidade ilícita é que são inadequados ou mal utilizados. Isso daqui, então, é uma questão de direito penal. E aí, ele vai perguntar aqui para você, ele fala assim, considere que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, então você não vai utilizar, gente, isso aqui é uma clássica questão discursiva. Ele bota um texto motivacional ali, mas você não vai utilizar aquilo dentro do seu texto, ok? É só para ele contextualizar para você ali, realmente, o que ele quer que você fale. E aí, redija um texto dissertativo. Então, isso aqui é uma questão discursiva. Não é um estudo de caso, não está tratando de uma situação hipotética, que poderia acontecer com você ali no seu trabalho. Não, ele está falando para você realmente é uma questão discursiva. Ele quer saber se você sabe esse conteúdo aqui, acerca dos crimes culposos. Seu texto deve conter, necessariamente,
os elementos do crime culposo e a descrição de pelo menos 2 desses elementos, os conceitos de culpa inconsciente, culpa taranã, e aí a quantidade de pontos que você vai receber por cada uma dessas. Então, você começa o primeiro parágrafo, faz uma frase ali, só contextualizando aqui realmente o que seria um crime culposo, e aí você fala, né, já começa a segunda frase já, os elementos do crime culposo são tais e tais e tais, sendo que o primeiro, esse, aí você descreve, sendo que o segundo, aquele, você descreve também. E aí, nos outros parágrafos, você responde essas outras perguntas, tá bom? Então, é isso que eu indico que você faça. Então, assim, gente, você que está estudando aí, você já consegue ter uma noção, assim, de como é que vai ser cobrado ali na tua prova. Mas você vai começar a treinar isso aqui depois que você souber a parte específica muito bem, né? Porque realmente, se você não souber o conteúdo, você não consegue escrever nada na sua prova praticamente, porque não é uma redação, é uma questão discursiva e tem muita diferença. A gente tem que estar muito, muito, muito bem ali no nosso conteúdo. Beleza, esse aqui foi o para oficial de justiça, que era o cargo 12. Redija de forma fundamentada um texto dissertativo a respeito da coisa julgada no sistema processual civil. Então, esse aqui já foi um de processo civil. E aí, seu texto deve conter necessariamente os conceitos de coisa julgada formal e coisa julgada material. Então, ele já coloca aqui 4. Então, você faz 4 parágrafos, certo? Então, você já vai falar no primeiro parágrafo dos conceitos mesmo. E aí, assim por diante, você vai respondendo as questões aqui. Então é isso, ele não botou nem texto motivacional, é uma questão discursiva. E aí, pessoal, o que eu coloquei? Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei vários links interessantes para vocês. Então, eu coloquei o link do último edital, coloquei o link das últimas provas, tanto prova do CESP, essa prova aqui do TJDFT, quanto provas anteriores da FGV para tribunais aí, ok? E aí você pode dar uma olhada em todas essas para você realmente saber aí por onde que vai a nossa prova, a nossa próxima prova aí do TJDFT. Eu coloquei também aqui, se vocês forem lá, no link que eu coloquei das provas, tem as provas, né? A parte básica, a parte específica, e embaixo tem as provas discursivas. E aí, quando você clica na prova discursiva de cada cargo que você queira, aparece a prova e aparece o gabarito. Por quê? Porque o CESP, ele emite um padrão de resposta. Então, ele fala aqui como é que é o assunto que você teria que falar, mais ou menos, que é o que os avaliadores usam ali para estar corrigindo o seu texto. Então, se você quiser dar uma lida, é muito interessante você ver esses padrões de respostas para esses 3 cargos, certo? De analista, oficial de justiça e também o de técnico. Então, dá uma lida no padrão de resposta. Claro que agora vai ser FGV, vai ser diferente, mas é interessante para você entender como é que funciona uma questão discursiva em si, tá bom? Coloquei aqui para vocês o de técnico agora, certo? Que era um que eu não tinha comentado ainda, né? O técnico também foi uma questão discursiva. E é interessante, porque normalmente o técnico, eles cobram redação de atualidades, enfim, um tema aberto ali. Mas não, esse aqui realmente eles colocaram uma questão discursiva de conteúdo em si também, né? E aí, olha, isso depois vocês podem dar uma lidinha, mas era uma questão de jurisdição. Então, primeiro parágrafo você vai falar, né, o que seria a jurisdição. Segundo parágrafo você já responde a segunda aqui, né? No caso, às vezes você divide até o segundo tópico em 2 parágrafos, se for compensar para você. E aí você vai, né, organizando ali de acordo com o que for melhor, que for ficar melhor no texto, porque às vezes um parágrafo muito longo não compensa. Então, por exemplo, o terceiro aqui, o parágrafo ficar muito extenso, então você pode dividir em mais parágrafos. Em regra, seria isso, não precisa de introdução, não precisa de conclusão, você começa respondendo. Só que você vai responder, gente, você vai escrever como se fosse um texto independente. Você não vai falar assim, a resposta do primeiro tópico é tal. Não. Você vai responder, jurisdição pode ser conceituado como tarará, tarará, e assim por diante, beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês aqui uma prova da FGV, do TJ, que foi em outubro do ano passado, para o cargo de técnico. Gente, a FGV, ela tem um estilo muito doido de cobrar redação. Eu não sei porque que eles cobram desse jeito. Sério. Vou ler aqui para vocês esse tema, para vocês verem que isso aqui pode vir na prova de vocês. Beleza? Então, aqui, o tema dessa redação é: onde viver neste pequeno planeta de forma conveniente, adequada e prazerosa? Um romancista português, Eça de Queiroz, escreveu uma obra genial, A Cidade e as Serras, na qual compara a vida em uma pequena aldeia portuguesa com a vivida na grande cidade de Paris, mostrando aspectos positivos e negativos de ambas. O progresso das viagens espaciais talvez nos mostre uma opção futura: viver no planeta Terra ou em outro.
E aí você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, com uma linguagem curta, né, de 20 a 30 linhas, e aí você vai realmente falar sobre a ideia de um local adequado para poder desfrutar de uma vida plena. Eu não gosto desse tipo de questão aqui, de redação, quando eu estou fazendo prova. Por quê? Porque eu tenho que ser muito criativa, eu estou muito nervosa, você tem que realmente ficar tirando coisa ali da tua cabeça. Então, assim, essa temática aqui não foi das temáticas assim, super difíceis, não. A FGV, ela consegue piorar, daqui para pior mesmo. Mas, realmente, você tem que começar a viajar ali na hora da prova e escrever a sua redação. Então, você tem que estar num bom dia também, né? Você não basta saber o conteúdo ali na prova objetiva, você tem que estar num bom dia para conseguir escrever essas redações aqui. Então, assim, são redações com temas muito abertos. Tem gente que prefere porque gosta, mas não é muito meu estilo. Meu estilo é mais técnico mesmo, né? Redação, outra prova, analista judiciário. Analista, gente, analista. Não é nem técnico, é analista judiciário em 2015, mesmo ano, né? Só que foi da Bahia, também Banca FGV. O Brasil é um país único em recursos naturais. Há mais de um século não enfrenta guerras externas, é autossuficiente, então depois vocês leem aqui. Mas aí qual que era a chave, né, da questão aqui? O que nos impede de estar entre os países do chamado primeiro mundo? Então, assim, uma redação aqui para você, né, falar o que está de errado, o que está acontecendo de errado com o Brasil. Então, assim, essa daqui é mais tranquila, ao meu ver, em relação a essa primeira, mas realmente são muito abertos esses temas da FGV, muito. E pode ser que caia assim também na prova de vocês. Então, a gente tem que aguardar o edital aí para ver se vai ser uma redação com tema, por exemplo, de atualidade, se vai ser uma redação aberta, que nem essa daqui, né, com tema totalmente aberto, se vai ser um texto dissertativo sobre sobre algum tópico ali cobrado no seu edital, ou se vai ser um estudo de caso, tá bom? TJ Rondônia 2015, analista judiciário. Então, peguei aqui outro aqui para vocês, ó. Então, ele tem um texto ali na prova de português, e aí fala do sucesso de uma empresa, criatividade, conhecimento do jovem estudante, taranã. Aí, vem cá. Certamente você, como muitos outros, já teve uma ideia criativa para a solução de algum problema que incomoda os brasileiros, ou parte deles. Expõe a sua ideia, esclarecendo o porquê de sua criação ou sugestão. Aí, assim por diante. Então, assim, gente, que tema aberto, meu Deus. E eu não gosto de redação assim, porque é muito subjetivo. Às vezes, na sua opinião, a sua ideia é muito boa, só que do seu avaliador não é, de algum outro avaliador seria. Então, é aberto demais. Por isso que eu não gosto, eu acho que é muito subjetiva esse tipo aqui de questão. Essa daqui, pra mim, é a mais viajada de todas as três, como eu mostrei pra vocês. E assim, sem contar que na hora da prova eu demoraria, assim, uns 20 minutos tentando escolher qual que seria uma ideia que eu falaria. Então, assim, é complicado esse tipo de redação, mas tem gente que prefere, né? Se você quiser falar aí no comentário qual tipo de redação você prefere, se é redação, se é questão discursiva, se é um estudo de caso, pode estar comentando aí. E eu vou dar algumas dicas super rápidas aqui para vocês de como você vai se preparar para a sua discursiva. Por quê? Porque é uma parte que dá muita dúvida nos meus mentorados, no pessoal. Parece que em relação à prova objetiva, o pessoal já pegou o jeito, né? Tem outros vídeos no meu canal aqui também que você pode estar procurando para saber como se dá a prova objetiva. Primeira dica, gente, você tem que conhecer a banca. A FGV tem critérios ali de correção e de cobrança, como vocês puderam ver, diferente do CESP. Então você tem que saber o tanto que a banca desconta de erro. Então a FGV é uma banca que desconta muito mais erro gramatical, de estrutura, do que o CESP. O CESP, se você tem um bom conteúdo, ele quase não desconta pelos seus erros gramaticais. Então a FGV não. Então você tem que estar sabendo muito bem a gramática também, porque o estilo de cobrança da FGV é diferente. E além disso, né, as temáticas são diferentes. E além disso, os critérios de correção, as notas que eles descontam de você, também é bem diferente do CESP. Então você tem que conhecer a banca, tá? Número 2, você tem que conhecer a estrutura. Quem vai te ensinar isso, né, apesar de eu ter dado uma visão geral aqui para vocês, vai ser o seu professor de redação. Então ele vai te explicar ali a estrutura, se for uma redação dissertativa, se for um texto dissertativo, só que uma questão discursiva, certo? Se for um estudo de caso. Beleza? Então, você tem que conhecer a estrutura para cada um deles, porque é uma coisa que você não pode errar na hora da prova. Então, quando você vai ter introdução e conclusão, quando não precisa de introdução e conclusão, quando você vai colocar uma introdução, mas você não vai colocar conclusão, vocês viram que varia bastante aí de cada caso. Terceiro ponto, você vai estudar a parte gramatical. Então, você vai perder muito ponto na tua prova se você errar besteira, gente, que é crase, vírgula, concordância verbal, nominal e regência. Isso daí, gente, você não pode estar errando, porque senão vai descontar muito a tua nota. Então, você vai fazer uma revisão geral aí de crase, de vírgula, de concordância, para você não estar errando mesmo. Então, estuda a parte gramatical certinha para você não errar isso na hora da tua prova. Tá?
Quarto ponto, você vai estudar o edital muito bem os conhecimentos específicos. Então, você tem que estar estudando ali a maior parte do edital mesmo da tua prova e tem que estar firme no que você estudar, porque pode ser cobrado ali na questão discursiva. E aí você tem que estar firme, gente, porque a gente tirar da nossa cabeça é uma habilidade diferente do que a gente responder uma questão objetiva. Então, demanda mais da gente. Eu vou falar depois uma dica para vocês estarem memorizando aí esses assuntos. Mas beleza. E aí, outra dica, você vai estar estudando possíveis temas. Então, você vai ali pegar, se for redação de atualidades, você vai pegar e tá vendo quais são, o que pode ser cobrado ali na tua prova, para você estar treinando tua discursiva. Beleza? Próximo, leitura de discursivas modelo. São excelentes redações. Então, a gente encontra aí vários modelos pela internet, pelo YouTube também, do pessoal escrevendo redação. E assim, quando a gente vê o que o pessoal tá fazendo, a gente fala, caramba, agora que eu sei tanto que minha redação é ruim, porque olha a redação dessa pessoa. Você vai conseguir ter uma ideia boa do que é uma redação realmente excelente, nota excepcional, o jeito que a pessoa escreve. Entendeu? Então você vai fazer a leitura dessas redações modelo para você criar um seu modelo que seja bem elegante, seja bem escrito, certinho, com a estrutura correta. Beleza? Próxima, você vai fazer um treinamento da discursiva com correção. Gente, se você puder realmente adquirir aí um curso de pacote de redação de correção, vai te ajudar tanto, mais tanto, porque só a gente escrevendo assim, treinando, a gente não sabe que a gente está errando. Então a gente fica ali persistindo, errando a mesma coisa sempre. Então, se você tem alguém que vai te indicar, vai corrigir sua redação, né? Então, existem vários cursinhos que vêm nesses pacotes de redação corrigida. Então, você vai adquirir e eles vão estar corrigindo e sinalizando ali, ó, essa estrutura tá ruim, isso aqui tá confuso, a conclusão tá errada, os pontos gramaticais que você tá errando para você não errar mais. E aí, outra dica também para a parte específica que você pode estar criando para a prova discursiva, se for a questão discursiva ou estudo de caso, que você precisa saber ali o conhecimento específico do edital, você pode criar flashcards. Então, você está estudando um assunto. E aí você viu que aquele assunto pode ser cobrado, é um assunto interessante de ser cobrado na sua prova discursiva, você vai montar um flashcard com o aplicativo Anki. Eu não vou explicar como você vai montar esse flashcard, porque eu já tenho um vídeo só falando sobre isso. Vou deixar aqui também no card o vídeo que eu explico como você vai montar esses flashcards. Mas na frente da cartinha no aplicativo, você colocaria um assunto. E atrás você vai colocar só alguns tópicos, que são palavras-chave importantes, tá? Sobre aquele assunto. Por quê? Porque aí, se cair na hora da prova, você não vai estar escrevendo no flashcard uma redação. Não, mas você sabe listar, por exemplo, as características de determinado assunto, as modalidades de outro tema, tá bom? Então, você consegue detalhar, assim, escrevendo no flashcard. Então, você coloca um tema na frente, que pode ser cobrado, e atrás você coloca realmente esses tópicos aí, que seria o que você estaria, né, respondendo ali na tua questão discursiva. E aí, você vai responder esses flashcards, porque isso vai estar entrando na tua cabeça. Dúvidas comuns, né, que o pessoal às vezes me pergunta, então eu já tô trazendo logo, porque eu não comentei no outro vídeo de redação. Amanda, eu posso usar letras de forma? Pode. Você só é obrigado a utilizar a letra cursiva se tiver explícito no edital. Só que se você usar a letra de forma, você tem que diferenciar a letra maiúscula da minúscula. Então você faz a letra minúscula menorzinha e a maiúscula você faz ela bem maior. Letra de forma, só que maior do que as outras minúsculas. Porque senão você vai ser penalizado em todas as suas letras maiúsculas ali do seu texto, se você não identificá-las, tá? Então você tem que fazer de uma forma maior e bem visível, porque senão o seu avaliador vai descontar o seu ponto. E segunda pergunta que o pessoal também faz bastante, que eu não tinha comentado no último vídeo ali de redação, é, Amanda, eu posso deixar espaço no fim da linha? Então você está escrevendo aqui na linha. E aí, às vezes o pessoal deixa um espaço porque não cabe a próxima palavra. Então a próxima palavra, por exemplo, exclusivamente, sobrou um pedacinho. E aí você deixa o espaço branco e escreve exclusivamente na linha de baixo. Pode fazer isso? Negativo. Não pode. Você tem que escrever exclu, por exemplo, coloca o tracinho ali para você passar para baixo, certo? Exclusivamente, entendeu? Algumas dicas finais para a prova do TJ. Gente, cai muita lei seca, tá? Muita lei seca. Não deixa de estudar a legislação realmente, porque cai muito direito. Então, toda prova cai muito de direito, tem muita lei seca para ler. O pessoal às vezes fica muito firme ali na jurisprudência, informativo. Só que não, gente, despenca lei seca, despenca mesmo. Se você, entre o tempo assim de dedicar para um outro, começa dedicando para a lei seca. Tá bom? Então você vai lá no PDF, vai acompanhando ali a lei seca também, mas faz a leitura e releitura, porque uma vez, muitas vezes, não é suficiente. E vê o que está sendo cobrado nas questões. Reta final também é interessante você fazer alguns simulados, principalmente se você nunca fez prova da FGV, para você ver o estilo da cobrança, como faz a prova completa.
E também, gente, questão de intensidade. Agora você já pode considerar que você tem reta final nesse concurso. Você já tem que começar a acelerar. Apesar do edital ainda não ter saído, a gente já está em cima da prova e o edital não é pequenininho. Então a gente já tem que começar a ir acelerado para você conseguir estar fechando o edital e fazendo uma reta final excelente aí para o seu concurso. Pessoal, para finalizar o vídeo aqui, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like se você gostou do vídeo, ativa o sininho também para você acompanhar os próximos vídeos aqui de dicas que eu tô sempre postando para vocês. E eu vou só, mostrar aqui por alto a minha planilha de estudos. Eu tenho a planilha completa para o TJ, que eu vendo no meu site, vou deixar ali aqui embaixo para vocês, que é www.amandaconcursos.com. Se você quiser me mandar também um e-mail, tem os meus contatos, do Instagram, um e-mail aqui embaixo da descrição do vídeo. Então, assim, essa planilha é bem completinha. Então, você tem um edital verticalizado ali, interativo, você pode ir marcando. Também vai poder controlar suas notas nos simulados e nas redações. Então, é uma planilha bem completinha, com a aba de metas também. E se você quiser conhecer a minha mentoria individualizada, você pode estar me mandando um e-mail para saber mais sobre a minha mentoria. E os meus contatos estão aqui na tela. Então, é isso. A gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.